thing. So I don't give a hoot what you do. Seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast para falar sobre gestão, empreendedorismo, o mundo dos negócios e as demais variedades que a gente queira falar. Hoje nós estamos aqui, como sempre, nosso compromisso de trazer sempre convidados excepcionais e especiais, com um convidado muito especial, um empreendedor nato. Mas antes de falar sobre o nosso convidado especial, eu quero convidar você para curtir e nos seguir nas redes sociais, caso você ainda não nos siga. O nosso podcast ele vai ao ar no YouTube e no Spotify. E é sempre um grande prazer tê-lo aqui na nossa casa para a gente continuar sempre fomentando o mundo dos negócios no nosso querido Brasil. Bom, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre o nosso convidado, que está aqui conosco hoje. Ele nasceu em 1971, criou a rede de restaurantes Paris 6. Iniciou a sua carreira na gastronomia em 2004 com o restaurante Azeite, inspirado na olivicultura e azeites de oliva. Em 2006, ele inaugurou a primeira unidade do Bistrô Paris 6 na cidade de São Paulo, inspirado nos restaurantes parisienses da década de 20. É o primeiro brasileiro formado na Organização Nacional Assagiatória de Oliva. Não sei se a palavra certa é essa, ele vai nos corrigir aqui. E em 2008, ele assinou o menu internacional da companhia aérea TAM. O currículo do nosso convidado aqui é extenso, então nós vamos falar com ele e ele vai aqui esclarecer de onde ele tira tanta inspiração para pratos magníficos e para um restaurante tão peculiar. Conosco hoje, aqui direto de São Paulo, Isaac Azar. Seja muito bem-vindo, Isaac. Prazer tê-lo aqui. André, olha, eu que agradeço o convite e eu digo que às vezes é muito difícil. Quando eu sou convidado para um podcast, a primeira resposta é não. Porque eu não consigo encaixar o meu tempo. Mas eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigado. E tudo que você faz, você também faz bem feito. E eu topei esse convite e estou aqui hoje com uma honra muito grande pelo convite que eu recebi. Obrigado, Isaac. Pessoal, não é mentira não, viu? Foi muito difícil trazer o Isaac aqui. A gente procurou coisas sobre o Isaac e veja que ele é muito reservado. Você não vê Isaac dando entrevistas em podcast, é muito raro. E para a gente é um motivo, Isaac, a gente fica muito lisonjeado em ter a sua pessoa aqui. Amigo, você, a gente vai falar muito sobre Paris 6, sobre tuas ideias, tua inspiração muito peculiar, mas vamos começar do começo, né? Como é que foi, Isaac? Você sempre quis ser... Você não gosta de ser chamado de chefe, eu já vi alguma coisa sobre isso, mas você sempre quis trabalhar com culinária, com comida, com a parte de restaurantes. Como é que foi a tua introdução, Isaac, nesse mercado tão competitivo, né? Então, eu nasci, como você estava falando, em 71, e desde pequeno, mas desde muito pequeno, eu sempre gostei de acompanhar minha mãe. Minha mãe é uma exímia cozinheira. Eu sempre gostei de acompanhar minha mãe cozinhando quando nós éramos moleques. Ela é aquela cozinheira caseira, né? Tanto que um dos pratos do Paris 6 aqui em São Paulo que eu mais gosto é o filé de fígado, que é uma homenagem à minha mãe. Ela ainda é viva. Então, em 1971, eu nasci, moleque já me apaixonando pela gastronomia. E quando nós fazíamos viagens para fora do Brasil, eu sou o terceiro filho, somos 4 irmãos, e eu sou o terceiro menino, depois vem minha irmã, que é uma menina, e nós íamos jantar em restaurantes fora do Brasil, e eu, moleque, pedia, tem pato, tem fígado, tem foie gras, tem steak tartare, quer dizer, coisa que criança não come. Sim. Eu adorava comer aquilo. É mesmo. Eu adorava comer. E os meus irmãos deviam olhar para mim e falar, esse moleque aí é doido. É louco. Esse cara aí tem um problema digestivo. E assim foi por muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar, aos 18 anos, eu fiz Direito na São Francisco, abandonei a Faculdade de Direito da São Francisco, sabe que é uma das melhores do Brasil. Sim, uma das melhores da América Latina. Dizem que é difícil entrar, mas depois é fácil para sair. Eu consegui entrar, mas eu abandonei. Depois de 3 anos,
Eu abandonei por causa do Lewandowski. Por quê? Ele dava uma aula que era muito chata. E aí ele deu um livro para ler que era a Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen, nunca mais esqueci disso. E eu falei, isso aí não é para mim. E eu fui trabalhar com meu pai e com meu irmão, que estavam importando carros. Eles estavam foi quando o Collor abriu a importação de carros. E é um outro mundo, né? Porque Sim. meus filhos hoje, eles veem uma variedade de modelos de carro. Antigamente a GM dois, tinha três. 2, a Volkswagen Sim. tinha 2, 3, a Sim. Fiat 1 e a Ford 2 ou 3. Então, Sim. e aí começaram as importações. Quando teve aquela famosa frase do então presidente Itamar Franco, depois do Collor, que os carros brasileiros são carroças, não sei se você já ouviu falar sobre Lembro. isso. E eu comecei a trabalhar com importação, vendendo carros. Os anos foram passando e até 2003 eu trabalhei no negócio da família de carros, que o negócio cresceu. Hoje é uma rede de concessionárias, uma das maiores redes de concessionária que tem no Brasil. É o negócio dos meus irmãos, eu não tenho nada a ver com isso, mas eles têm hoje representação da Chevrolet, da Nissan, da Volkswagen, da Chevrolet, Nissan, Volkswagen, Renault e agora da GWM também, que é aquela marca chinesa. Então, Sim. é muito legal. E em 2003, depois de quase 15 anos trabalhando nisso, eu falei, olha, não é para mim também. Não é para mim. Não foi direito, não é o ramo de automóveis também. E eu fui, a pedido do meu irmão, eu fui para a Espanha para acompanhar um embarque. Meu irmão, ele tinha uma factory e um dos clientes dele na factory estava com um problema financeiro e deu em pagamento para ele um carregamento de azeites que estava vindo da Espanha. E meu irmão pediu para eu ir até a Espanha para acompanhar esse carregamento. Eram azeites, também eram frutas secas, era, enfim, um mundo que eu não conhecia, mas eu conhecia de apreciar. Lembrando que desde pequeno eu gostava de gastronomia. E eu fui. E quando eu fui, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aquilo tudo, porque aquilo tudo representava, acima de tudo, a história da civilização da minha origem. Eu sou judeu, Sim. né? E como judeu, eu tenho os meus antepassados, é o judeu sefaradi, que inclusive tem a sinagoga mais antiga do Brasil, Em no Recife. Recife. Sim, no Recife, sim. Então, Na Rua do Bom Jesus. então e os judeus lá do Recife, A sinagoga mais antiga das Américas. Da América do Norte, Latina. Sim, verdade. e os judeus do Recife, que inclusive foram os que depois emigraram para os Estados Unidos e fundaram Nova York. Exato. Exatamente. E esses judeus, eles também são da mesma origem que eu, que são os sefaradis. Sefaradis são de origem da Península Ibérica. E quando eu vi aquele negócio na Espanha, o azeite e tudo, falei, gente, isso é a história do meu povo. Eu amo história. Eu cheguei a fazer também faculdade de história na PUC. Que coincidência. Eu também, Eu Isaac. também abandonei. E eu amo história. Eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso. E eu comecei a navegar no mundo do azeite. Abri meu primeiro restaurante, que era o Azeite. Me tornei o primeiro brasileiro formado como assadiatori, que é um provador de azeite de oliva. Tá? E o provador não é que, vou experimentar, é gostoso ou não é. Não, o provador é uma profissão muito importante no Mediterrâneo, que é o que estabelece se um azeite pode ser considerado extra virgem ou não, antes da análise química. Então, é uma tabela que você tem que degustar e anotando, não é uma questão de sabor e opinião, não é subjetivo. Entendi. Então, você passa... enfim, foi você essa... sabe fazer essa degustação. Eu sei fazer, mas eu não pratico. Então, mas é algo que eu faço, inclusive... há cerca de um ano, eu estive em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, desenvolvendo o azeite do Paris 6, o blend do azeite do Paris 6. Então, nós temos o azeite do Paris 6, que é de Pinheiro Machado, que é do Rio Grande do Sul, desenvolvido por mim. E eu fico olhando, eu volto para trás e olho, nossa, esse ano, 2024, faz exatamente 20 anos que eu entrei na gastronomia.
entrei pelo azeite de oliva. Pelo azeite de oliva. E há 20 anos o azeite de oliva era outra coisa. Sim. Hoje a gente vê o azeite, esse, aquele, mas há 20 anos o universo do azeite de oliva era completamente diferente. Era mais apurado, era mais refinado. Não, o pessoal não conhecia. Sim. Falava de um azeite de oliva. Esse azeite de oliva, ele é mais... como é que eu posso te falar? É um azeite de oliva regional, com denominação de origem. É o azeite de oliva condimentado. O pessoal não conhecia nada disso. Entendi. Aquilo que existia era o azeite de oliva, o puro e o extra virgem. Entendi. Mas muito mais o puro, que era a latinha que existia da Carbonel, aquela Sim. latinha Carbonel vermelha ou a verde. Sim. Então, Isaac, você entrou na gastronomia mais pela curiosidade de gostar de um bom azeite, de um bom prato. Você não tem formação acadêmica em cozinha. Aí vamos chegar lá no ponto, né? Com o azeite, eu comecei a fazer uma viagem, não foi só essa formação que eu tive. Eu comecei a viajar a costa do Mediterrâneo inteira. Então, eu estive no sul da França, eu estive Espanha inteira, sul da França. Depois do sul da França, eu fui para a Itália, grande parte da Itália. Depois da Itália, eu fui para a Grécia. Depois da Grécia, já fazendo a curva, na Turquia. Depois, vindo da Turquia, Israel. Depois de Israel, Tunísia. Depois da Tunísia, Marrocos. É realmente o Mediterrâneo todo você descreveu agora, né? Então, isso que eu estava fazendo a volta do Mediterrâneo. A volta do Mediterrâneo. E também é algo muito raro alguém ter feito uma pesquisa Sim. como essa. E todo lugar que eu ia, eu me dava conta que o azeite de oliva, ele influenciava a culinária local. Você está entendendo? Então, isso foi me despertando. Por quê? Porque o azeite de oliva, ele é o ingrediente essencial, básico da gastronomia do Mediterrâneo. Então, tudo que você vai preparar, você vai usar o azeite de oliva. Você vai preparar alguma coisa na frigideira, é com azeite. Você vai usar o azeite de oliva. Você vai temperar alguma coisa, é com azeite de oliva. O azeite ele é meio que um tempero universal, né, Isaac? Quando você fala em melhorar alguma coisa, você diz, vamos azeitar isso aqui. Ele é meio que um coringa. Não, e também o termo azeitar, André, ele tem outro sentido. Azeite. O que é azeite? Azeite quer dizer que era o meu primeiro restaurante. Azeite é suco de azeitona em árabe, que deu origem ao nome azeite. O azeite vem do árabe. Por quê? Porque o sul da Península Ibérica, ele foi ocupado pelos árabes. Sim. Junto com os árabes estavam lá os judeus. Sim. Que eles andavam sempre em conjunto, né? Hoje tem essa briga toda, mas eles sempre andavam em conjunto. Então, os países árabes sempre foram repletos de judeus. E mais modernamente que eles passaram a ser expulsos dos... Meu pai, por exemplo, nasceu no Egito. Foi? Veio para o Brasil em 57. Meu pai ainda é vivo, tem 89 anos. Veio para o Brasil em 57 porque teve que sair do Egito, que era o governo, era o regime do Nasser, que buscava, uma outra coisa de história, buscava o pan-arabismo, que era a união de todos os povos árabes. E foi quando os judeus foram expulsos dos países árabes, né? Sim, sim. E ali, depois de 47, com aquela comoção toda da pós-guerra, a ONU se reuniu meio que numa canetada, ao meu ver, justamente, o povo judeu merecia ter a sua terra, né? Fundaram ali o Estado de Israel, não sei se foi 47 ou foi 48. 48. A canetada foi em 47 e em 48 foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel, né? De novo, isso é não por ser judeu, mas eu gosto muito de história. Então, muitas datas, eu tenho uma paixão enorme por isso e eu sei dizer. E aí eu já vou emendar, então, em 1686... quase outro dia, né? Século XVII. Século XVII. Né? Em 1686, um italiano chamado Francesco Procópio, em Paris, abriu o primeiro café da França. E se chamava Le Procópio. E Paris é dividido em distritos. Sim. Esses distritos é como se fosse um caracol, né? E começa no 1, que é o centro, 2, 3, 4, 5, 6... Foi no 6º distrito de Paris que ele abriu o Le Procópio. E o 6º distrito de Paris é conhecido como Paris 6e,
Paris 6e se escreve Paris 6 EME, que se você tirar o EME, vira... Paris 6. Aí nasceu o Paris 6. Nasceu Paris 6. A ideia do Paris 6, já fazendo um gancho aí, a ideia do Paris 6 também era contar uma história. Literalmente existe um storytelling e aí nasceu, alguns anos depois, o Paris 6. Paris 6. Mas você colocou uma outra coisa aqui, a minha formação. Sim. Isso é muito interessante, né? Eu estudei com alguns chefes, Claude... Isaac, me permita, só antes de a gente ir para essa parte, que eu quero saber a tua formação. Só para a gente fechar aqui a questão do azeite, tem alguma coisa a ver? Teu nome é Azar no final. Nada a ver. Tem nada a ver com azeite, Me né? chamavam Isaac Azeite, Azeite. mas não tem nada a ver. Né? Porque eu tô aqui anotando Não, tudo que a gente tá não. conversando, aí azeite, e aí vi aqui azar, e do azeite pro azar é só praticamente um i no final. Tem nada a ver com... De onde vem o teu azar? Vem das origens também Árabes. árabes. Exatamente. Perfeito. Mas vamos lá, diga lá. E eu estudei com alguns chefes, mas eu tenho um problema muito sério, André. Eu tive esse problema, você vai falar, pô, o cara fez direito, abandonou direito. Ele fez história, abandonou história. Me formei em administração de empresas por causa da minha esposa, porque eu fazia com ela e ela não me deixava abandonar. Eu nunca fui dado a fazer aulas. Entendi. Eu gosto de estudar. Entendi. Então, outro dia mesmo, a minha filha, essa aí que, coitada, deu uma bronca nela injustamente. Eu tava vendo aqui. Outro dia, a minha filha falou, pai, eu quero... vamos mudar algumas coisas na arquitetura do Paris 6, do Classic, que é aqui na Doc Lobo. Sim. Eu falei, filhota, deixa eu explicar para você. Não, porque eu acho que eu vi... Falei, só um minutinho. E aí eu fui até a minha biblioteca e eu trouxe uma pilha enorme de livros. Eu falei, filha, lê isso aqui. Quando você acabar de ler, você pode dar algum pitaco. Você vem conversar Aliás, eu comigo. falei para ela, quando você acaba de ler essa pilha, você me avisa que eu trago outra. E eu tenho também algumas pilhas de livros sobre azeite. Então, todo o meu conhecimento que eu busco, ele é muito autodidata. Você Entendi. está entendendo? De estudar. E uma outra coisa que eu aprendi com o chefe Laurent Soador, que foi com quem eu fiz um dos cursos, ele fala que os melhores chefes de cozinha franceses do Brasil são cearenses. Por que são os cearenses? Que boa pergunta, Eu Isaac. vou te dizer, Boa porque pergunta. o cearense, ele em São Paulo, só para você entender, ele meio que representa, o cearense e o baiano, ele representam o Nordeste. Sim. E eles foram uma mão de obra, há alguns anos, muito usada nas cozinhas. E aí, já entrando no Alex Atala, que ele fala que a profissão que te dá mais oportunidades para você ir do nada ao tudo é uma cozinha, e é uma verdade. O cara começa como um pia, ele trabalha na pia de um restaurante, e aí ele vai evoluindo, da pia ele passa para pro garde-manger, que é fazendo saladas e sobremesas, do garde-manger ele vai para o forno, do forno ele vai para a chapa, da chapa ele vai para o fogão, e do fogão ele vai para subchefe, e de subchefe ele vira chefe. Cara, E aí tem a toda minha- essa estrutura numa E a cozinha. minha pergunta, cadê a escola que ele fez? É a escola, dentro é a da escola cozinha. empírica, né? É a escola É a dentro da escola do cozinha. dia a dia. Exatamente. E foi essa escola que eu fiz. Cara, e numa cozinha, Isaac, Aí eu vou dizer mais um ponto, tá? Pô, tô cortando pra caramba, né? Desculpa, né? Aí eu vou dizer mais um ponto, tá? Que é uma característica minha também. Quando meu irmão falou para importar os azeites, eu fui ver a importação. Eu subi em árvore para ajudar a colher as azeitonas. E quando eu cheguei no Brasil, era junto com o Empório, eu fui trabalhar no Mercadão. Fui trabalhar no Mercadão de funcionário dessa empresa que importava. Então, eu acredito piamente que se você vai fazer um negócio, você precisa trabalhar naquilo que você vai fazer. Então, quando eu comecei a cozinha, eu tinha o restaurante, eu tinha feito todo o menu pela minha experiência de Mediterrâneo. Eu tinha feito o menu do restaurante do Azeite. E aí, eu tinha um chefe de cozinha, e aí eu tive um desentendimento, o chefe me abandonou, e eu me vi na mão. Falei, e agora? Eu peguei o subchefe, falei, bicho, é com você mesmo. Você vai me ensinar, porque agora eu não vou depender nunca mais de um chefe. Eu comecei cortando, aprendendo, fazendo aulas com um, aulas com outro. Eles vinham no restaurante me ensinar. E aí,
fui evoluindo e fui ganhando experiência e fui ganhando a prática. Mas o meu nascimento na gastronomia, ele vem muito antes. Ele nasceu junto comigo, tá? E aí eu faço questão de dizer para vocês, o que quer dizer um chefe de cozinha? O chefe de cozinha, ele é uma função... Não existe um curso para chefe de cozinha. Se o cara fala que tem um curso para chefe, está falando errado. Não existe um curso para chefe de cozinha. Chefe de cozinha é uma posição. É como o comandante. Você está entendendo? É o cara que está pilotando. O chefe de cozinha é o cara que está chefiando uma cozinha. É o cara que está ali recebendo a comanda, instruindo e vendo todo mundo como está preparando. E isso é aquilo que eu te falei, todo aquele caminho até chegar ao chefe de cozinha. Entendi. Seria o maestro da orquestra, o cara que está lá orquestrando toda aquela loucura. O maestro da orquestra que não toca nenhum instrumento, ou então o treinador de futebol que não entra em campo. Entendi. O chefe, ele até pode entrar, fazer... E quem gosta dessa profissão, leia um livro, Cozinha Fundamental, eu li, se vocês puderem pesquisar, Tony Bourdain. Tony Bourdain, um americano de origem francesa, ele fala muito dessa vida de se tornar um cozinheiro. Tá? Tony Bourdain não, Anthony Bourdain. Entendi. Vê se é isso mesmo, é Cozinha Confidencial, Dá uma tá? olhadinha aí, Ale, nesse livro aí, pra gente passar o nome aqui. Ô Isaac, tem um filme que fala sobre um chefe de cozinha, eu esqueci o nome do filme, mas é com Bradley Cooper. Muito bom esse filme. Você lembra o nome dele? Tem um nome no original em inglês. Mas você quer saber qual é o meu filme? Qual é teu filme? Meu filme de gastronomia, eu tô tentando achar e não consigo, só achei no YouTube e eu queria achar em algum... Se chama... Sabores da Vida, não o que foi lançado há uns 2, 3 anos, os Sabores da Vida do cinema turco. Porque, O que é que fala esse porque filme? fala, é uma história bonita, não é sobre gastronomia, mas a gastronomia é um pano de fundo. Fala de um cara, um turco, que ele na realidade é grego, e ele é expulso, a família dele é expulsa da Turquia, por serem gregos, quando teve a guerra entre Turquia e Grécia. E você achou? Pode ler, Ale. Pode ler aí e falar. Cozinha Confidencial. Eu falei o quê? Confidencial? Falei, confidencial. Você falou. Era só uma aventura. Tá. E quem é o Anthony Bourdain, é isso? Anthony Bourdain, é isso aí mesmo. Perfeito. E que o cara, infelizmente, se suicidou. Mas, enfim, esse filme que eu tô falando, esse filme foi um filme... desculpa, não é o Cozinha Confidencial, é Os Sabores da Vida, e ele mostra um cara que sai da Turquia, vai para a Grécia, ou o contrário, agora não lembro, né? A Turquia vai para a Grécia, mas ele tinha um senhor, não sei se era avó dele ou alguém que ele deixou na Turquia, que falava sempre em relação às especiarias. A Turquia é muito legal. Você gosta de geografia, que eu sei. Gosto. Se você olhar o mapa de Istambul, o que você vai olhar Istambul? Olhando de frente para Istambul, a leste, o que você tem? Istambul a leste e o Oriente. Israel. O Israel está mais ao sul, né? Então vamos lá, a leste. A sudeste ali, né? Então, a leste você vai chegar no Oriente, no Extremo Oriente. Sim. A oeste, A Europa. a Europa Mediterrânea. Isso. Ao norte, Você vai dali já para ao leste europeu. Os nórdicos. Bem acima dos nórdicos, mas você vai chegar no leste europeu. Polônia. E ao sul você vai cair na Península Arábica. Então, o que você encontra ali? Você encontra uma confluência, que é onde passavam os mercadores, Sim. uma confluência de vários povos. mundos. Vários Exatamente. mundos. E esses mundos se encontravam, aquilo que eu falei que eu sempre foi minha paixão, na culinária. Na culinária. Então você tem uma das culinárias mais ricas do mundo Na Turquia. na Turquia. Não vamos confundir o turco com o árabe, tá? Sim. Você tem uma das culinárias mais ricas do mundo na Turquia. E esse filme ele mostra isso. A riqueza das especiarias, as especiarias que vêm da Índia, que vêm de outros povos, misturado, por exemplo, com o azeite de oliva que vem do Mediterrâneo. E aí você tem uma outra coisa que a Turquia traz, que é o que vem da Europa, do leste europeu, a cultura do leite de vaca, né? Porque o leite de vaca é uma coisa da Alemanha, da Suíça. Sim. Você está entendendo? Então eles conseguem misturar tudo isso e nasce uma das gastronomias mais ricas do mundo.
antes de ser dono de restaurante, antes de ser responsável por uma cozinha e por elaboração de um menu. Eu sou um pesquisador de gastronomia. Você é um estudioso do mundo da comida, da Exatamente. alimentação. Interessante, Isaac. Quando eu fazia, é interessante a gente ter essas coisas em comum, né? Eu fiz direito, você também fez. Eu fiz história, você também fez. História também não concluí história. Mas eu lembro que quando eu fazia história, eu não entrava na minha cabeça, Isaac, uma situação que é a seguinte. Como é que portugueses, ingleses, espanhóis, holandeses se matavam para encontrar o Oriente através do Ocidente? Eles se mataram durante muitos anos, né? O período das grandes navegações ali a partir de 1300, 1400, até meados ali do século XVI. E eu não entrava na minha cabeça como é que eles se matavam por isso, atrás das especiarias. Atrás dos temperos, atrás do açafrão, Aí você vai ver pimenta. o filme Tempero da Vida, você vai entender. Pronto. Ele faz uma correlação, André, ele fala assim, a mulher é como sal. Você fala, pô, isso é ruim? Não. Ele fala, ela é como sal porque você não pode, em excesso, mulher a gente tem uma só, né? Sim. Mas ela também é indispensável. O sal é indispensável na comida. Verdade. Então ele vai fazendo ali as correlações com a vida e você vai vendo as especiais. Então você falou uma coisa legal, tá? Estava fazendo uma viagem com meu pai de navio, fazendo a travessia, vindo da Europa para o Brasil. E a gente estava fazendo toda a costa da Itália até chegar em costa da Itália, costa da Espanha, e a gente chegou em Funchal, na Ilha da Madeira. Descia todo mundo no navio, todos os passageiros do navio, cada cidade, todo mundo ia perto de Roma. O pessoal foi para onde? Conhecer o Coliseu. Onde eu fui com meu pai. Num restaurante local perto do porto. Todo lugar que a gente parava, eu ia com meu pai, num restaurante local perto do porto. Você sabe por quê? Você já foi para Paris? Já, várias Você vezes. já subiu a Torre Eiffel? Já, demais. Se você estiver dentro da Torre Eiffel e perguntar para quem está ali, 1%, 10%, 1 a cada 10 vai ser parisiense. Isso é muito, hein? É muito. Ou Porque seja, é muito turista, né? Mas onde você vai encontrar o parisiense? No No restaurante. Nos quinhões dos Exatamente. restaurantes. A culinária, ela conta a história do povo, ela conta a história da cidade. A culinária, ela conta uma história regional. Você está entendendo, André? Então, a culinária é a melhor maneira de você conhecer um povo. E aí você vê, o cara, ele quer trazer, o que ele levava lá para o Oriente, você lembra, não? Olha, ele levava de tudo, na verdade, né, O Isaac? principal ingrediente que o Oriente queria consumir, Era a pimenta, né? o azeite. Era o azeite e a pimenta, era. Então existia muito essa troca. Alimentação conta a história da gente. Verdade. E eu ficava intrigado, Isaac, como é que as pessoas morriam, porque fazer uma travessia do Atlântico no século XV tinha o mito de que tinha grandes monstros, que a Terra era quadrada, tinha de tudo. E as pessoas morriam em excursões que saíam 1000 marinheiros, às vezes voltava 200. Então era realmente a excursão da morte. E as pessoas morriam porque iam atrás de refinar o paladar, iam atrás de especiarias. E hoje não é diferente. Hoje eu saio de Recife, venho para São Paulo para degustar o tempero do Paris 6, que para mim é muito caro, é muito precioso. Vou para a França, vou para Londres para ir para os restaurantes que eu gosto. Hoje não é diferente. Então é impressionante como a gastronomia ela meio que move o mundo, né, Isaac? Ela move o mundo e ela move paixões. Você tem o cara que gosta de gastronomia, muitas vezes ele também gosta de história, e como é o meu caso. E você tem um filme muito legal para assistir também, uma minissérie que você pode assistir na Amazon, que é a história do Fernando de Magalhães. Não lembro o Sim, nome desse. espetacular. Espetacular. E você vê, o cara foi totalmente no risco. Ele Sim. vai atrás da busca Do das Oriente, Índias, sim. das Índias, né?
Então, a gastronomia, ela é isso, ela move paixões. E aí eu vou fazer um gancho ao Paris 6. Paris 6 é restaurante francês? Não, Não. não. O Paris 6 é um restaurante inspirado na história da culinária, da gastronomia na França. É muito diferente. Vamos lá. Agora Não, você, isso é agora muito- você não, calma aí, botou, calma aí, calma agora aí. você botou Calma aí. uma E o pulga que na que minha eu- orelha. E aí, o que eu faço? Quem é o Paris 6? O dia que eu não tiver mais aí, vão ser os sucessores. Mas hoje as receitas do Paris 6 É Isaac. são as receitas que eu crio. Eu não Sim. faço nenhuma receita. Ah, pavê, vou fazer essa. Não, eu vou fazer uma releitura. Pode ser até que já exista. Eu fiz uma brusquetinha de queijo brie, não, de queijo de cabra com mel e nozes. Aí a menina que estava lá falou, a menina lá, como é que chama? Nutricionista, que ela foi experimentar, falou, eu vi isso aí ontem num restaurante em tal lugar. Eu falei, Pode acontecer. nunca fui nesse restaurante. Pode acontecer. E foi uma coisa que o paladar, os aromas, me levaram a criar aquele prato. Então, o Paris 6, para mim, ele é o meu laboratório. É o meu laboratório, mas aí você vai falar. Você escolheu esse belíssimo lugar, recomendo quem for fazer um podcast, vem aqui na... Como é que chama? O Aqui é o Win. 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 Tá fazendo a propaganda aqui, perto do Propaganda, Paris viu? 6. Aqui perto do Paris 6, passou o Paris 6 do lado esquerdo, na Galeria Vitrine. Na 15º andar. Maravilhoso. Que é espetáculo. Agora, vamos lá. Eles recebem podcast como esse, falando de negócios. Eles podem receber um podcast de humor, mas eles têm uma decoração. O que eu quero te dizer? Eu queria contar uma história. E a história eu não preciso contar só através dos pratos que estão lá. Eu também conto através dos pratos. Também tem comida francesa e também tem comida clássica francesa. Mas o que mais é francês ali é a inspiração em Paris da década de 20 do século passado. E por quê? Você ia perguntar, né? Sim, mas veja, na verdade a minha pergunta, ela é um pouquinho, eu não sei nem se você já foi confrontado com essa pergunta, acredito que já, mas é como você criou um local único que tem uma comida espetacular, a comida do Paris 6 é boa, tem uma pegada também de Paris retrô, né? Paris da década de 20, e tem toda uma roupagem de artistas que assinam pratos, que são promovidos pelo local. Então, assim, é um blend tão único no Paris 6. De onde é que veio essa inspiração, Isaac? Olha, eu não sei, eu não sei nem como te dizer isso, né? Ontem eu estava com uma menina que chama Cela. Vale a pena vocês seguirem no Instagram. Cela. Cela de Marcela. Ela é muito engraçada. E, sei lá, a Cela, eu tenho restringido muitas homenagens de pratos. Restringido. Mas a Cela é uma que eu queria homenagear. E esses dias eu estava mexendo, falei, puta, eu preciso conseguir falar com a Cela. Mas as coisas vêm e vão muito rápido na minha cabeça. Eu esqueci, eu deixei. De repente, ontem, a minha assessora, a Jéssica, que trabalha comigo, ela falou, me mandou uma mensagem, Isaac, hoje a Cela vem jantar. E mandou uma foto do perfil. Aí eu escrevi para ela, eu tinha te pedido isso? Ela não entendeu, mas por quê? Não me pediu nada, mas era para trazer? Eu falei, não, era só curiosidade. Falei, não, porque o empresário dela entrou em contato comigo e queria saber se ela poderia vir jantar, ela e mais 4 amigos. Eu falei, tá bom, pode vir. Quero conhecer a Cela e eu queria fazer o prato dela. Né? Uhum. Ela veio, ela entrou no Paris 6, sentou na mesa, me falaram, a Cela tá aí. Eu fui até a mesa e falei, eu não acredito que você tá aqui. Ela olhou, mas por quê? Eu falei, porque eu tô querendo fazer um prato para você. Ela falou, é pegadinha, né? Eu falei, não é pegadinha, porque as pessoas me pedem prato todos os dias. Imagino. Eu falei, não é pegadinha. Eu tô querendo fazer um prato para você. O que eu posso te dizer? Voltando no tempo. E o que é a Cela? A Cela de que é artista, é a cantora? Humorista. E ela faz um quadro que eu acho... eu já fui esquerda. Eu deixei de ser esquerda. Bom, isso deixa para lá. Mas eu já fui da esquerda. Mas eu ainda tenho um resquício. Eu gosto
eu não gosto do excesso da ostentação num lugar tão múltiplo como é São Paulo. Você entendeu? Que as Aham. pessoas ostentam de uma maneira absurda. E a Cela faz essa sátira. Ela se veste como uma patricinha, não sei se você sabe o que é esse termo patricinha. Sim, Patricinha Dondoquinha, lá em Recife chama. Então, ela se veste como uma patricinha e ela fala uns absurdos que ela foi até no Luciano Huck outro dia e ele achou que era sério. Então, ela fala os absurdos, ela chama os seguidores dela de desafortunados. Por quê? Porque ela tem dinheiro, eles não têm, mas ela não tem na realidade. Você tá entendendo? Ela fala, queridos desafortunados, hoje eu estou aqui no Paris 6. E ela é maluca. Ela já tá com 1,5 milhão de seguidores, mas ela é doidinha. E é gente boa. E aí, tem 23 anos a menina. E ela fala Sério? que uma das coisas mais trágicas que aconteceu com ela, esse é o personagem dela, Aham. foi ter tido que trabalhar durante 15 dias que o pai dela... Ela é uma herdeira, Ah, tá. você entendeu? Entendi. E aí ela tava ontem... Gente, é real isso que eu vou contar pra vocês. Não foi brincadeira. Ela tava sentada gravando, que a gente fez o quadro pra ela pôr no ar no Instagram dela. E a gente tava gravando. E aí uma mesa começou a cantar parabéns. E ela? Você não acredita que ela fez. Gravando pro dela pra ir no ar. Falando, por favor, desafortunados, vocês podem parar, vocês estão me atrapalhando. A noite é minha, não é de vocês. Nossa. Gente, os Ela é caras louca. pararam, né? Ela é louca, né? E aí... Olha, a Cela, aí já fiquei curioso. Vamos trazer a Cela aqui, viu, Ale? Ah, No vai, podcast, vai, viu? vai. Vamos trazer. E ela... O Neymar já falou que quer fazer coisa com ela. Oi. E ela tava... do pessoal, um ou outro conhecia, já falou, é gozação, isso daí. Mas, enfim. E ela vai. Ela foi no metrô de São Paulo, ela gravou no metrô de São Paulo, e ela grava no metrô de São Paulo falando que quer viver um dia como o povo vive. Eu não sei como é que ela não é cancelada, porque... Muito pelo contrário, porque viver ela é como uma o povo sátira, vive. ela faz uma sátira, Ah, né? deve ser muito legal. Eu não conhecia. Vamos trazer, viu, Ale? Ó, Bota vale a aí na pena, lista viu? a Cela aí pra gente trazer aqui no nosso Frutuoso Cast. Que legal. Então, essa menina é um exemplo de... É C-E-L-A. Cela. C-E-L-A. E aí a gente tem uma outra coisa que vai... A minha paixão pela cultura sempre existiu por causa da minha paixão pela história. Você tá entendendo? Aham. E no meio de tudo isso tem o que é o Paris 6. Paris, na década de 20 do século passado, era a capital mundial da cultura. As pessoas se encontravam em Paris. Então você tinha Sim, sim. Pablo Picasso, você tinha, um pouco antes você teve Van Gogh, você teve também o Salvador Dalí, teve o Modigliani. O pessoal se encontrava em Paris. É um outro filme para entender, que foi feito depois da inauguração do Paris 6, 2 anos depois, mas dá para entender o que é o Paris 6. Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Sim, sim. Esse É filme espetacular conta esse muito filme. do que Espetacular. é essa loucura que eu tive, esse insight que eu tive. Falei, puta, essa loucura que eu quero trazer. E eu não podia, como no filme ele não se limita a falar dos franceses, artistas, eu não podia me limitar a falar da cozinha francesa. Eu tive que trazer tem cozinha da Itália, Sim, sim. agora eu estou trazendo cozinha da Índia, você Maravilha. tá entendendo? Trazendo o curry para dentro. Porque se você for em Paris, se você for em Londres, você vai encontrar toda essa gente. Olha, eu vou dizer aqui, o nosso podcast, ele vai repercutir Brasil inteiro, mas ele é muito nichado no Recife e no Nordeste. E você do Nordeste que não conhece ainda o Paris 6, daqui a pouco eu vou perguntar a Isaac quais os locais que ele tem em unidade, quantos Paris 6 existem, mas é um restaurante espetacular, comida excelente. Aí, você não promove, Isaac, só uma boa comida, você também tem uma experiência. Eu, quando estou no Paris 6, estava dizendo isso hoje, a gente almoçou hoje no Paris 6, antes de fazer esse podcast, e quando eu estou no Paris 6, eu me sinto em Paris. Eu me sinto que estou nas ruas de Paris, porque a ambientação que você criou, que experiência legal, que experiência legal. Bom, mas Isaac, antes de te perguntar onde tem Paris 6, deixa eu dar aqui um recadinho. Se você está gostando desse podcast, queria pedir a você que curta este capítulo, porque a plataforma não sabe que você gosta. Se você está aqui, é porque você é o perfil do
do nosso telespectador, mas a plataforma ela não sabe disso. Você precisa se comunicar com a plataforma e você se comunica com a plataforma através da sua curtida. Quero também deixar o recado aqui da nossa imersão. Nós temos uma imersão em que nós ensinamos para empresários, para donos de escritórios de advocacia, gestores no geral, como formar equipe, como formar time, como prospectar clientes, como vencer os desafios do mundo do empreendedorismo. E essa imersão, o link está aqui no QR Code. Caso você queira saber mais informações, você será o nosso convidado para saber mais informações desse produto espetacular que nós temos. Isaac, você criou um produto ímpar, que é um restaurante que nos dá uma experiência parisiense, ao mesmo tempo faz a gente ter contato ali com vários artistas. Várias vezes eu fui no teu restaurante e vi vários artistas, pessoas famosas. Uma vez eu estava no teu restaurante, acho que eu nunca contei isso no ar. Aí estacionou um carro preto, chegou na frente do teu restaurante. Foi no Classic, no principal. Aí chegou um carro preto e 2 homens desceram, 2 guarda-roupa, 2 gigantes, foram lá dentro, olharam e saíram. E aí aquela coisa meio FBI, sabe? Aquela coisa meio filme da Marvel. Aí saíram, de repente chegou mais 2 carros e desce um rapazinho todo encaixotado ali e entram com 2 na frente e 2 atrás. Quando eu olho era o Neymar. Tava lá no teu restaurante. É muito comum, Isaac, ter celebridades mundiais lá no teu restaurante. Como é que é essa pegada lá no Paris? Eu falo às quartas-feiras na Rádio Rock, em São Paulo, a 89, é uma rádio muito bacana. E a locutora da Rádio Rock, a Luca Salomão, ela é uma das principais locutoras de rádio de São Paulo. E ela é rock and roll, ela adora rock. E um dia ela estava no Paris 6. E quem que apareceu lá? Neymar. Não, Eddie Vedder, do Pearl Jam. Uhum. E ela falou, não é possível. Então, já Liza Minnelli já esteve no Paris 6. E o dia que a Liza Minnelli estava, por acaso, eu estava com o pessoal do elenco do Fantasma da Ópera aqui do Brasil. Olha aí. Pô, e eu mostrei para ela, eles cantaram o Paris 6 é o encontro de tudo isso. Pô, eu tenho uma foto linda, que eu estou no meio do Jair Rodrigues, junto com o Maurício de Souza. Nossa. E o Maurício de Souza desenhou a Mônica e o Cebolinha ao som de uma música do Jair Rodrigues. Então, é uma coisa ali, é um encontro. Não sou eu, mas é talvez uma luz que eu carregue que eu não sei explicar o que é. Eu não tô querendo ser prepotente de maneira nenhuma. Eu vou te falar uma coisa, hein? As pessoas veem as pingas que eu tomo, né? Conhece essa? Não. Você nunca ouviu essa? As pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. Sim, sim. Então, eu também sofro, tomo chibatada, tem algumas características que acontecem comigo que você fala, não é possível. E toda hora, pá, você falou de 2008, toda hora uma cacetada e pá, em cima de mim. Mas tem o outro lado, que tem uma energia que atrai as pessoas. Sim, sim. Não, sem dúvida. Você criou um produto fantástico, Isaac. E já que você tocou nesse assunto, vamos aqui tocar num assunto que é um assunto de vida real. A gente vai falar aqui sobre vida real. A gente fala muito, Isaac, no nosso podcast, nosso espaço para empresários. E a gente sabe que o mundo do empresário, do empreendedorismo, é um mundo de flores, quando você encontra o caminho das pedras, mas é um mundo também espinhoso. E você, Isaac, você teve uma grande dificuldade em 2008 e chegou, se eu não me engano, quero até que você fale um pouquinho disso, chegou até a ter uma quebra na tua empresa. Então vejam, pessoal, uma empresa super bem sucedida, um produto único, creio eu, no mundo em que reúne uma excelente gastronomia, um modelo de negócios espetacular com uma pegada francesa, mas uma cozinha internacional. Você tem uma série de artistas envolto do projeto que agregam brand ao teu projeto
E você, em 2008, você quebrou. Então, veja como é o mundo dos eu negócios. não digo para você que eu quebrei. Não quebrou. Como é que foi, Isaac? Explica pra Em gente. 2008, eu passei por uma dificuldade financeira muito grande, onde eu fechei o Azite e eu carreguei do Azite todas as dívidas para o Classic, que na época era só o Paris 6, Aham, e de lá eu paguei tudo. Então, não vou dizer para você que eu quebrei, foi uma opção minha entendi. fechar o negócio com dificuldades financeiras gigantescas e assumindo uma dívida gigantesca para pagar com um único negócio. Entendi. E eu ralei muitos anos até conseguir acabar de pagar. Entendi. Você tá entendendo? E depois entra em outra e tô ralando e assim vai. E a pandemia que te carrega para trás, aí você vai tudo de novo e lá vou eu. Né? E lá Imagina. vou eu. Então, a vida é isso, né? Não posso dizer para você que não dá para dizer eu quebrei, mas Sim. cheguei. Mas houve Eu uma só não quebrei dificuldade. por um motivo, tá? Só não quebrei por um motivo. Porque eu caí. Mas o problema não tá na queda. Tá na decisão de se levantar. Perfeito. Se eu tivesse aceitado a queda, Você teria tinha quebrado. desmoronado. Eu teria quebrado. Eu não aceitei a queda. E o que foi que te fez, Isaac, não aceitar a queda? Que decisão foi essa que você poderia sublinhar que foi não aceitei a queda? O que é que você fez? Você está falando agora com empresários do Brasil inteiro. Então, você que está me vendo, você que está me assistindo, tem uma coisa muito importante que eu vou dizer para você. Siga o meu Instagram, @IsaacAzar. Já que você fez uma pausa, eu também faço, Tá né? certo. @IsaacAzar. Mas eu vou falar para você, o que eu fiz é uma característica minha. Eu tenho uma frase que diz, tudo vai dar certo no final. E se não tiver dado certo, é porque ainda não chegou Não ao chegou final. ao final. Então, eu não desisto nunca. Essa é uma característica minha. Poderia ter quebrado em 2008, poderia ter quebrado na pandemia, poderia ter quebrado um monte de vezes. O mais perto que eu cheguei de desistir, não sei se você leu aí, é uma história um pouco triste até, saiu na Veja São Paulo em 2008, quando eu passei por tudo isso, que eu me vi lá embaixo, eu tomei um vidrinho inteiro de Rivotril. Eu vi essa história. Então, o que eu buscava naquele momento? Não é que eu buscava me matar, eu não queria mais viver. E tá errado. Porque desistir jamais, isso é uma maneira de você desistir. E a prova disso é que eu dei a volta. Eu tô aqui hoje, caí de novo, me levantei de novo e vamos, a vida é isso aí. A vida É isso aí, Isaac. Deve ter sido O mais uma... importante para isso, né? Desculpa te cortar, mas rapidamente. O mais importante é não passar a perna em ninguém. Perfeito. Deve ter sido uma... Eu nem imagino, Isaac, qual é a sensação que uma pessoa pode ter, e muitas pessoas chegam a esse ponto, de não ter mais vontade de viver. Deve ser algo realmente muito profundo, né? Mas o importante, Isaac, é que você dê a volta por cima e você é hoje um vencedor. Você é uma inspiração para vários empresários que estão nos vendo hoje, porque fazer o que você faz não é fácil. Muitos que estão na área do empreendedorismo gastronômico, muitos, infelizmente, quebram. A gente vê hoje no Recife, tem vários restaurantes. Você tem um restaurante aqui, Isaac, que surpreende porque ele é 7/7, né? Ele funciona 7 dias por semana. 24 horas por 24/7. 24. Então, lá no Recife, vários restaurantes, Isaac, não abrem na segunda-feira, por exemplo, porque não tem demanda. Né? Vários restaurantes abrem na segunda-feira, mas, por exemplo, só abre para almoço, não abre, por exemplo, para jantar, porque não tem demanda. Então é um mercado realmente muito complicado, né? O mercado da gastronomia. O que é que você daria, Isaac, de conselho hoje para o empreendedor do segmento de restaurante que está te vendo? Qual é os 3 segredos hoje para vencer nesse mercado de restaurantes? Primeiro, não se abre um restaurante porque você gosta de cozinhar. Eu cozinho bem, eu vou abrir um restaurante. Tá errado. Tá errado. Restaurante é um business. É negócio. Conheça o mundo leia Anthony Bourdain, cozinha essencial, cozinha confidencial. Vá trabalhar num restaurante, vai trabalhar como eu trabalhei na cozinha, vai trabalhar como eu trabalhei no salão. Você tem que conhecer antes de fazer, tá? Isso vale para qualquer negócio, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, se você entrar nisso, foca nisso. Não entre num restaurante para prosperar só como investimento. Muitos querem fazer de um hobby.
fulano de tal, famoso, vamos lá, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, chegou a ter um restaurante no Rio de Janeiro. Quebrou a cara. Quebrou. São tantos que acontecem e quebram a cara. Então não é assim, não é assim. Então é foco. Uma coisa é começar, ter conhecimento, foco, e a terceira coisa, persistência. Vai ter problema. Insistir, né, Isaac? É. E aí eu vou no mais uma coisa. Se você não for bom em lidar com o público, vai fazer outra coisa. Porque restaurante exige que você tenha o mano a mano, o tete a tete, junto com o teu público. Muita gente que vai no Paris 6 hoje quer ver Isaac, né, Isaac? Sabe por quê? Porque eu quero ver essas pessoas. Não são elas que querem me ver, é eu que quero vê-las. Sim, claro. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu cozinho. Eu monto uma cozinha na frente do restaurante, você deve ter visto sendo montado. Vi. Eu monto uma cozinha na frente do restaurante e eu cozinho para o público. Toda quarta-feira, às 8 horas, eu e um convidado. Hoje vai ser a Lecha. Eu e um convidado cozinhando para o público. Eu cozinho para o público. Eu trabalho para o público. Quer ver irritado? Quer me ver irritado? É dizer que eu não estou tratando bem do meu público. Isaac, isso que você acabou de nos dar é uma aula de comportamento de empresário. Porque eu costumo dizer, Isaac, que cada cliente que chega no meu escritório de advocacia, ele meio que está fazendo uma homenagem a mim, porque existe 1,5 milhão de advogados no Brasil, Isaac. Então, se o cara me escolheu, é óbvio que tem as minhas qualidades, a minha especialidade, a gente estuda muito, mas no teu segmento também não é diferente. Se a pessoa está lá no Paris 6, numa cidade como São Paulo, por exemplo, já eu quero saber quantas unidades você tem Brasil afora, no mundo, né? Você tem restaurantes também fora do Brasil. Não temos mais. Não tem mais? É só no Brasil hoje, né? Você tinha, se eu não me engano... Aquele segundo ponto que é o foco. Foco. Sem foco não vai. Então vamos lá. Não vamos esquecer disso, até anota para também não esquecer. Ó. Conhecimento, foco, persistência e uma outra coisa que eu acho que é muito importante também é não ter medo. Tá? Perfeito. Então, quando uma pessoa vai no Paris 6, ela, acima de tudo, também está fazendo uma homenagem à tua comida, à tua culinária, ao teu espaço, àquela arte que você tem. Isaac, quantos restaurantes hoje o Paris 6? O Paris 6 são 2 casas próprias, certo. A Doc Lobo, o Vaudeville e o Classique. Certo. Na esquina eu estou vendo ali para montar um negócio novo, surpresa vem aí. Onde era o Petit? Exatamente, vem uma surpresa aí. E, fora isso, são 28 franquias. 28. Então, nós temos franquia de sul ao norte, não vou de norte a sul, porque eu vou terminar lá no norte, nordeste, que é onde vocês estão. Mas do sul a gente começa em Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú, Curitiba, Maringá. Depois a gente vai para o centro-oeste, a gente tem Cuiabá, a gente tem Goiânia também. Aí a gente vai para o sudeste. Sudeste a gente tem São Paulo, algumas unidades em São Paulo, Rio de Janeiro. E aí a gente vai para sudeste, aí a gente vai para a região nordeste. E na região nordeste a gente tem 3 unidades, que é Salvador, certo. Recife e Fortaleza. Recife não, Salvador, Fortaleza e Maceió. E Maceió. Desculpa, falei Recife, não é Maceió. Recife ainda não. E eu acabei de voltar de Maceió. Meu sonho, se você me falar onde você abriria um Paris 6 hoje, escolhe um lugar para abrir um Paris 6. Não depende só de mim, que você tem que ter um bom franqueado para isso. Claro. Seria em Recife. Recife, para mim, é uma... eu tenho uma paixão, talvez, até pela história, né? Recife tem uma história linda. Recife de 2 capitais, a capital dos portugueses, sim, a capital dos holandeses. O Recife de Nassau. Então, Recife é Recife, né? É verdade. E aliás, eu vou falar para vocês, Nordeste é o Nordeste. Nordeste é o Nordeste. Espetáculo. Eu estava em Balneário Camboriú, onde a gente tem um Paris 6, e aí veio um pessoal, não lembro de que cidade do Nordeste, e aí o pessoal veio, eu olhei e falei, gente, vocês são da onde? O cara falou, talvez era Fortaleza, não lembro. Falei, o que vocês estão fazendo aqui em Balneário Camboriú? A gente veio passar as férias. Falei, vocês estão malucos. Vocês estão malucos, não é possível. Porque Balneário Camboriú pode ser uma escolha para quem está aqui embaixo. Sim.
Pra quem tá no Nordeste... Mas quando esse cara que tá aqui embaixo tiver um pouco de tempo e dinheiro, vai pro Nordeste, meu filho. Verdade. É ou não é verdade? É verdade, sem dúvida. O Nordeste é um espetáculo. As praias de Maceió, as praias Nossa, as praias de Maceió, as pelo amor praias de Deus, do- a praia do Francês. de Fortaleza, enfim, é um espetáculo. Olha aí, vamos... Isaac acabou de revelar que o local onde ele gostaria de colocar a próxima unidade do Paris 6 é Recife. Vamos fazer um mutirão aí dos empresários do Recife, fazer aqui ao vivo, viu, Isaac? Junto com o Isaac, fazer um mutirão aqui dos empresários do Recife. Vou reunir meus amigos pra gente levar um Paris 6 pra Recife. Top, Isaac? Opa, eu sou fãzaço. Vamos lá. Isaac, a gente já está chegando já ao final do nosso bate-papo aqui, muito bacana. Mais uma vez, Isaac, agradeço por você ter aceitado esse convite. Ainda não é o final, ainda vamos para o nosso ritual de finalização. A gente faz um bate-bola aqui, Isaac, para finalizar. Mas eu já te agradeço mais uma vez pela tua generosidade de vir aqui, passar teu conhecimento, passar tua ideia de mundo, tua visão de empresário para o nosso público. Isaac, temos um bate-bola em que a gente finaliza aqui o nosso podcast, em que eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e você manda aqui umas respostas rápidas e a gente faz aqui um bem bolado, um bate-bola. Preparado? Vai, vamos lá. A primeira pergunta deve ser complicado para você, que é um chefe de mão cheia. Aliás, chefe não, né? Pode falar. Um chefe de mão cheia. Um prato favorito, Isaac? Steak tartar. Steak tartar. Por quê, Isaac? Ele conta o steak tartar com batata frita, ele conta muito da minha história, ele conta muito da minha infância. Infância, steak tartar, olha que louco. Ele conta muito da minha infância, então seria o steak tartar, o pato. São minhas paixões, primeiras paixões na gastronomia do exótico para o brasileiro, né? Perfeito. Um livro, Isaac. Um livro, o livro da Segunda Guerra Mundial, do Winston Churchill, que são hoje 2 volumes, tem mais de 1000 páginas, é um baita livro. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Adoro a história de Churchill. Como ele se levantou contra o nazismo, quando todo mundo dizia: Churchill, vamos fazer acordo com o nazismo, porque a gente vai ser o próximo. E ele disse: eu jamais vou negociar com... Foi, meu Deus, jamais vou negociar com um leão para combinar com ele para ser o último a ser devorado. Veja que visão, né? E ele foi o cara que teve a visão que ia ter problema com a União Soviética, né? Sim. Ele falou, não sei o que é pior, derrotar a tirania do nazismo ou enfrentar a tirania do comunismo. Né? Comunismo, verdade. É um visionário, né, Churchill, né? Um visionário. Quando eu vou a Londres, tem um museu lá específico do Churchill, né? O Museu de História da Segunda Guerra, que fala muito sobre o Churchill. E como o britânico reconhece, né? Agora, infelizmente, pós-morte, porque em vida ele não era tão bem quisto lá na Inglaterra. Mas por falar em livro, Isaac, me veio à memória aqui agora, não sei se você lembra desse livro, mas tem um livro que é da tua área, da área de gastronomia, não sei se é A Incansável Busca pela Excelência, de um chefe de cozinha francês, que, se eu não me engano, ele chegou a se suicidar. É o Anthony Bourdain, então. Acho que é esse. Ele tem alguns livros, o Bourdain. Acho que ele tem um livro sobre a busca da excelência. É espetacular esse livro. Eu usei esse livro na advocacia para criar conceitos nos meus negócios jurídicos. Impressionante. Bom, Isaac, um sonho que você já realizou na tua vida? A família que eu constituí. Legal. Um sonho que ainda você quer realizar, Isaac? Qual é um sonho que você tem aí na sua vida? Você gostaria ainda de realizar? Sei que você já é um cara muito bem sucedido, um empresário de sucesso, mas tem algum sonho que você diga: ainda quero fazer isso? Já fez tudo? Não é que eu já fiz tudo. Eu acho que tem que viver o momento. Eu tive tantas derrubadas aí, eu não desanimo nunca, mas viver o momento, né? Não dá para dizer o meu sonho de vida. O meu sonho de vida é estar melhor do que eu tô hoje e mais feliz do que eu tô hoje e com minha família com saúde. O resto tá tudo ok. Perfeito, maravilha.
Isaac, 3 pessoas que para você são referências para você. 3 pessoas conhecidas. Conhecidas. Mas é ou melhor. Vamos falar conhecidas? de conhecidas? 3 pessoas conhecidas. Cenoura Bravanel. Sabe quem é o Cenoura Bravanel? Claro, Silvio mandou Santos. Né? muito bem, Isaac. Silvio Santos. E não estou falando de hoje, não, tá? Eu falo do Silvio Santos desde que eu comecei. Comandante Rolim. Sim. Comandante Rolim, que é o fundador da TAM, Ele não é fundador, mas ele é o cara que fez a que TAM. fez a TAM. Então, Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, Comandante Rolim e o Winston Churchill. Winston Churchill. Os outros 2, Churchill, o comandante Rolim, óbvio, são 2 personalidades, mas Silvio Santos é um cara diferente, né, Isaac? Se você me fala a pessoa que eu queria ter conhecido, Silvio Santos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, Eu conheço as filhas dele e sempre que eu falo, ó, meu sonho um dia é conhecer o seu pai. Ele não tem um prato lá no Paris 6? Não conheço, não dá para ter um prato. Entendi. Só tem prato no Paris 6 quem você conhece. Exatamente. Entendi. Bacana. Olha, podcast revelador, viu, Isaac? Estou aqui impactado, viu? Isaac, você tem algum arrependimento, amigo? Algum arrependimento que você... alguma lição que você faria de novo? Algum insight? Ah, sim, eu tenho meu arrependimento. Ter aberto o Paris 6 em Miami foi uma... Eu ia falar um palavrão, mas não vou. Foi uma bobagem, foi uma besteira. Foi mesmo, Isaac. Uma besteira. Isaac, deixa a gente aprender um pouquinho. Nossa, Por quê, Isaac? nossa. Fala um pouquinho aí pra gente. Eu aprender aprendi um pouquinho. depois, numa terapia que eu fazia com o Dr. Kuchinir, ilusão. Você não vai... Às vezes você vai atrás de uma ilusão achando que é um sonho. Em Miami foi uma ilusão. Foi mesmo, Isaac. Você tem que saber até onde você consegue ir. Sim. Porque às vezes você dá um passo além. Foi em Miami. Entendi. Mas aí eu usei um outro ensinamento. Se você vê que uma porta está emperrada e não consegue abrir, faz muito esforço e não consegue abrir, tem horas que você tem que desistir da porta e ir para outro caminho. Perfeito. Eu Concordo. voltei de Miami, eu fui com a minha família, ficamos 3 anos nos Estados Unidos, tirei todo mundo da escola, mudamos tudo de volta para cá. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria voltado no tempo, não ter ido para Miami e não ter feito negócio com uma pessoa que eu fiz nessa época também e que me trazem consequências Até hoje. As 2 coisas me trazem consequências até hoje. Entendi. Mas são as 2 coisas que eu me Que arrependo. você se arrependeria. Interessante, né? Essa é uma lição poderosa, viu, Isaac? É uma lição poderosa, porque muito E aí vai uma empresário- outra lição poderosa: nunca faça um negócio com o seu melhor amigo. Você termina esse- perdendo um amigo e perdendo um negócio. Foi esse meu segundo arrependimento, que está ligado ao primeiro, ou vice-versa. Interessante. Interessante mesmo. Tem uma frase, eu não sei quem é o autor, mas que você fazer amizades no negócio é algo saudável. Agora, fazer negócios Um amigo. com amigos, negócios por amizade, é uma lição que fica aí para você que está nos vendo. E é uma lição que a gente sabe e mesmo assim insiste. Mesmo assim, a gente insiste, verdade. Bom, antes de finalizar, Isaac, eu quero que você passe aqui suas redes sociais, quero que, óbvio, quem está em Marte e não conhece o Paris 6, eu quero que conheça. Peça uma folha aí, você tem? Tenho. Um folha em branco, Em branco aí, caneta também. também. Mas antes de finalizar, Isaac, eu queria mais uma vez passar o recado aqui para você que está nos assistindo. Nós temos uma imersão em que nós falamos sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre o mundo dos negócios. Nós falamos sobre prospectar cliente, a 7ª arte de prospectar, encantamento, e a gente está tendo aqui uma lição de encantamento do cliente, já que o Paris 6 é um mundo encantado para quem gosta de gastronomia, para quem gosta da França. Então a gente fala sobre tudo isso na nossa imersão. Se você tem interesse em melhorar o teu negócio, quero te deixar o convite para clicar no link aqui que está na descrição desse vídeo ou apontar o teu telefone para o QR Code e saber mais sobre esse produto que eu te garanto, ele pode mudar o teu negócio. Isaac, Aqui, ó, cadê? passa as tuas redes sociais aí Tá aqui, para ó, @Isaac Azar Azar. e @Paris_6. Nessa aqui, ó, no @Isaac Azar, eu mesmo
administro. É a tua rede pessoal. Eu mesmo administro. No @Paris_6 eu tenho o meu time, mas o @Isaac Azar eu mesmo administro. É legal, você vai acompanhar coisas muito bacanas e aí vai me conhecer um pouco mais e a gente vai se encontrar aqui no Paris 6. Eu quero muito encontrar vocês aqui no Paris 6. Então sigam aí, @Isaac Azar, @Paris 6. Posso deixar teus arrobas aqui na descrição do vídeo, Isaac, para quem quiser? Pode. Se quiser deixar num QR Code aí no vídeo pro cara fazer, é mais fácil ainda. Vamos deixar também. Isaac, a última pergunta é um ponto de inflexão. Existe um livro que é do Flávio Augusto, um grande empreendedor brasileiro, e esse livro se chama Ponto de Inflexão, em que ele fala um ponto da vida dele que foi fundamental para trazê-lo onde ele está hoje. Flávio Augusto hoje é um grande empreendedor, bilionário, uma pessoa que tem time de futebol nos Estados Unidos, muito bem sucedido. Qual é o ponto de inflexão de Isaac, aquele ponto da tua vida, Isaac, que te trouxe aqui, diante de mim, onde você está hoje? Eu vou falar, são 2 pontos de inflexões. O primeiro foi o vidro de Rivotril. E ligado a ele, quando eu descobri que nunca mais na vida poderia tomar um vidro de Rivotril, foi quando o irmão, vai fazer 1 ano agora, o irmão do melhor amigo do meu filho, saudável, com 14 anos, jogando bola num acidente besta, faleceu. Uma pessoa tão próxima. E ali eu vi. Nada É para sempre. Não, nada tem valor. O que tem valor é a família, é a saúde e o resto, nada mais tem valor. Eu posso perder o Paris 6, eu posso perder qualquer coisa, eu só não posso perder a minha família. Então, coisa linda, Bigo. Então, isso foi esse momento, e até hoje a gente convive com os pais dele, porque, de novo, é o irmão do melhor amigo do meu filho. Meu filho estava na quadra quando isso aconteceu. E eu me lembro, o momento mais chocante da minha vida foi quando minha mulher me liga chorando e fala: o irmão do Henry morreu numa sexta-feira. Eu falei: ele estava doente? Não, ele foi se pendurar numa trave jogando bola, a trave caiu no peito dele. Meu Deus. Meu filho estava na quadra. Eu cheguei em casa, fui para casa direto. Qual a idade, Isaac? O menino tinha 14 anos, meu filho tem 9. Tinha 9, hoje tem 10. E eu abraçava meu filho e eu falava: cara, isso não pode acontecer. Então, daquele momento, eu vi, eu não posso tirar a minha vida e deixar a minha família, eu não tenho esse direito. Eu tenho que lutar pela minha família. Sim, eu tenho que lutar pela minha família. Nunca desistir por eles. Com certeza. Agora, é o que eu falava para Carol. Tudo isso que a gente passou do ano passado para cá, de problemas econômicos, que tem altos e baixos, que acontece durante um ano, que acontece durante uma vida, eu falo para Carol: imagina os pais do Henry, que é o irmão desse menino, imagina os pais do Henry. Eles morariam debaixo da ponte. Para ter um moleque de volta. Um moleque de volta. Perfeito. Então, eu falo para você, esse é um ponto de inflexão. Você não tem direito, você não vive só por você. E você vive por alguma coisa. Também não é só para você. Você não vive nem por você e nem para você. Verdade. Verdade. Isso é uma grande lição, viu, Isaac? É uma grande lição. Bom, amigo, muito obrigado pela tua vinda. Eu costumo dizer, Isaac, que no nosso podcast a gente tem 2 estrelas. Uma estrela é o nosso convidado e a outra estrela quem é? A outra estrela quem é? Não sou eu, é você que está nos assistindo aqui. A gente tem 2 Sabe o que eu uso, então? No Paris 6, a estrela é você. Perfeito. É o teu consumidor, né? O teu cliente. Porque falam que o Paris 6 é a casa das estrelas, das celebridades, aí eu escrevo, não. A estrela é você. Perfeito. Então, Isaac, a gente tem 2 estrelas aqui, que é o nosso convidado e você que está nos assistindo. E quem encerra o programa é a estrela do convidado. Então, antes de passar a palavra para você, Isaac, para você falar o que você quiser, já que você é uma inspiração para milhares de empresários que vão nos assistir através desse podcast, eu queria te agradecer pela sua generosidade, muito atencioso, ter vindo aqui, ter prestigiado o nosso Frutuoso Cast.
Eu acho que essa história, Isaac, que você tem de vitória, uma história de vida real, né? Que teve dificuldades, venceu a dificuldade, não se prostrou, se levantou e hoje está aqui contando aí a sua história. É uma história inspiracional. Então, parabéns, Isaac. Obrigado, É um prazer obrigado. tê-lo aqui. Conte sempre conosco. Em Recife, quando você pisar no Recife, me manda um WhatsApp para a gente tomar alguma coisa e a gente conversar mais. E lhe desejo muito sucesso, que o Paris 6 tenha 300 unidades aí, Brasil afora e no mundo inteiro, porque você tem uma potência que é um modelo de negócio espetacular. Parabéns, Isaac. Muito obrigado. E você agora tem a oportunidade de se despedir, mandando a tua mensagem para o Brasil inteiro que está te vendo nessa câmera aqui. Olha, André, eu me lembro quando eu saí da concessionária, o meu pai falou: Isaac, você está maluco, você tem uma garantia de renda, você tem tudo e você vai trocar pelo incerto e você pode perder tudo. Com certeza, financeiramente, meus irmãos, eles estão bem longe de mim, estão muito bem, mas eu não troco a minha vida. Eu não troco a minha vida. O sucesso não está em quanto você ganha. O sucesso não está em quanto você tem. O sucesso está em uma única coisa, na sua felicidade. Então, isso vem acima de qualquer coisa. Eu conheço um cara que eu adoro, meu abraço ao Isaac, é outro Isaac, o Isaac Pessoa, de Maceió, que ele tem alguns restaurantes, e ele fala: eu posso não ser rico, mas eu sou virtuoso. Então, o sucesso não é um objetivo. O sucesso é uma consequência. E é uma consequência daquilo que você planta. E você vai ter sucesso quando você se sentir feliz. É que você plantou certo e você colheu certo. Então isso eu acho que é a minha mensagem final, porque é assim que eu penso. E quando eu vejo alguém falando, isso me tira do sério. Eu ainda quero comprar tal coisa, quando eu vejo algum moleque falando, quando eu ficar mais velho, eu quero ter não sei o quê. Ou meu filho fala, quando eu crescer, eu quero comprar uma mansão. Eu não queira nada. O que é seu virá, mas você tem que correr atrás e trabalhar. Verdade. E o que é seu virá. Por isso que eu falo para você, eu não tenho um sonho. Meu sonho é pessoal, não pode ser monetário. O que custa em dinheiro material, é barato. Verdade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais ao André por esse convite, eu agradeço a você que ficou até o final aqui assistindo. Eu faço um convite quando vier ao Paris 6, aqui na Doc Lobo. Eu estou aqui na Doc Lobo todos os dias e trabalho mais no período da noite, à tarde ou à noite. E vem bater um papo, fala que você assistiu esse podcast, que vai ser um prazer enorme conhecer você. Muito obrigado por ter assistido. André, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Isaac. Com vocês, Isaac Azar, Paris 6. Não perde a oportunidade de conhecer o Paris 6, te garanto. Vai ser uma experiência única, gastronômica, que você vai ter. Posso fazer um pedido para eles ainda? Por favor. Que eles tinham falado, óbvio, curtir, comentar. Mas além de curtir e comentar, esse bate-papo foi tão legal que eu dou uma sugestão. Compartilhe também. Tem muita coisa legal para muita gente ouvir. Então compartilhe, que isso é muito bacana. Pessoal, com vocês, Isaac, Paris 6, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Frutuoso Cast. Tchau, tchau, pessoal. You my little boo thing, so I'll give a